Quero saudar a todos os amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Beto Dias, professor, diretor da Escola Teológica, Escola de Ministro. Eu quero apresentar uma aula pequena hoje a respeito do Espírito Santo do Senhor. Na realidade, a habitação do Espírito Santo, que é o homem, e as partes que o Espírito Santo vem trabalhar nas nossas vidas. Eu quero te convidar a tua atenção neste momento para falarmos sobre o edifício, sobre o templo e também sobre a morada do Espírito Santo. A Bíblia nos diz, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 21 e ao 22, diz assim: E por meio dela, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um templo santo no Senhor. No meio dela, a igreja, primeiro, é um edifício e edificado por Cristo. Não está no livro de Mateus, capítulo 16, do versículo 17 ao 18. Vamos ler lá? Mateus 16, 17 ao 18. Olha. Então respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e os portões do Hades jamais predominarão sobre ela. A igreja. O edifício deve ser bem ajustado para se tornar templo santo de Deus. E deve crescer para se tornar morada de Deus em espírito. Um edifício não pode proclamar-se morada de Deus. Um templo pode anunciar-se como morada de Deus. O edifício tem que ser templo, e o templo tem de se tornar morada de Deus. A igreja é morada de Deus. Então, essa, na realidade, é a primeira fase. Essa primeira fase é sendo um edifício em construção. Ninguém mora em edifício sem edificar-se. Mas ainda não se mora. É tempo de ajuste. A segunda fase é sendo um templo. Ninguém mora em um templo. Visita-se o templo, se cultua no templo, mas ninguém quer morar em um templo. Deus visita os justos e enche de valor, mas ele ainda não mora nele. É tempo de crescimento para santidade. A terceira fase é sendo morada de Deus. O processo da edificação acabou. O processo da visitação terminou. O que é isso, pastor? Isso nos mostra, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, o Espírito Santo vindo e retornando até achar uma morada. Isso também traz uma tipologia quando Noé, em Gênesis, ele libera o pombo. 3 fases do pombo. A primeira fase, ele vem e retorna. Por quê? Porque ele não achou lugar para pousar as plantas dos seus pés. A segunda fase, ele vem e ele já volta com um ramo de oliveira novo em sua boca. O que é isso? Ele encontra uma pessoa. Quem é essa pessoa? Dentro da tipologia é Cristo, porque Cristo orava no Monte das Oliveiras. E ali ele encontra a Cristo e retorna avisando: já temos uma edificação para minha morada. E a terceira fase da pomba
que Noé solta, ela vem e não retorna mais para a arca. Por quê? Porque agora o Espírito Santo veio no dia de Pentecoste e encontrou uma igreja fundamentada para a habitação do Espírito Santo. Uma igreja fundamentada, ajustada, edificada para a habitação do Espírito Santo. Do ponto de vista doutrinário, ou como um fundamento para toda a verdade a respeito da relação entre o Espírito Santo e o crente, na presente era, não há motivos para caracterizador ou determinante do que o fato do Espírito Santo habitar na pessoa regenerada. A falha em reconhecer o conjunto de textos sobre os quais essa distinção de doutrina repousa é aprender erroneamente uns fatores mais essenciais no ser do cristão. Conceber, do cristão como totalmente despreparado para as elevadas e santas exigências que caem sobre ele. Abrir a porta para a promoção de suposição que não está na Escritura. Aleluia. Que são relativas, à santidade pessoal. E criar diversões no corpo de Cristo. Nenhuma pessoa deveria ignorar este aspecto da verdade. Mesmo que o Espírito Santo com o crente, até que esse aspecto na doutrina do Espírito Santo seja reconhecido e aceito como declarado pelo texto da Sagrada Escritura. Olha isso, porque muita gente não entende isso, mas o texto nos diz em Romanos capítulo 8, verso 16, algo muito forte para nossas vidas. Romanos 8, verso 16. 8, 16, está aqui, vou ler dentro do texto. O mesmo Espírito dá testemunho em nosso espírito de que somos filhos de Deus. Somos herdeiros, não somos mordomos. Você crê que é mordomo? Permaneça na sua fé. Mas a Bíblia diz que somos herdeiros. Por quê? Porque herdeiros têm herança. Mordomo não tem herança. Amém? O mordomo vive na herança. Conhece onde estão os tesouros de seu senhor, mas não pode ser herdeiro. Está lá em Gênesis, capítulo 15, versículo do 1 ao 3. O espírito de adoção nos transforma semelhante ao nosso amo, o nosso Pai. Nos capacita com a mesma mentalidade no Senhor. O testemunho é do Espírito. Ele sabe que fomos justificados mediante a graça, a fé, aqui, e o sangue de Cristo. Aquele que cumpriu a lei e venceu a morte. Assim podemos entender que, depois do novo nascimento, o Espírito Santo vem morar no nosso espírito humano. Dali, o Espírito Santo começa a fazer a obra de circuncisão do nosso coração e da nossa mente, para que possamos dar fruto segundo o Espírito. O que é isso? Porque aí nós temos que falar do homem interior, que está em Romanos capítulo 7, versículo 22. Olha isso. Porque na outra condição, segundo o homem interior, regozijemos na lei de Deus. Mas em Efésios capítulo 3, versículo 16, diz assim: para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Como é isso? Quando o Espírito Santo vem fazer morada no homem, no espírito humano, começa, aleluia, a trazer grandes mudanças, grandes transformações.
Por isso que é nos dado os dons espirituais, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 11, que nos diz: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, a fé, os dons de curar, operação de maravilhas, a profecia, o dom de discernir espírito, a variedade de línguas, a interpretação de línguas. E aí entra, quando você tem os dons do Espírito, entra os frutos do Espírito, que é caridade, gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão, temperança. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23. Aí, o homem, a partir desse momento, ele começa a ser homem espiritual, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 ao 16. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Porque isso também vem nos falando sobre os instintos. Amém? Os instintos, que está lá em Gênesis capítulo 1, do versículo 27 ao 30. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Primeira, comunhão. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse. Segundo, produção. Frutificai. Terceiro, reprodução. Multiplicai-vos e enchei a terra. Quarto, dependência. Sujeitar-se-a. Quinto, domínio. Aleluia. Dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: sexto, aquisição. Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra. Sétimo, alimentação. Toda árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, servoamos para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. Isso é tremendo. Olha o trabalhar de Deus na vida do homem. Gênesis capítulo 2, versículo 17, nos fala: mais da ave da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Preservação. Aí entra no homem exterior, que está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Aí entra no homem natural, de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus desse século, Satanás, o Deus desse mundo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não se resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O homem carnal, ninguém vos domine em seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, mantendo-se as coisas que não viu, estando debalde, inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, que é Cristo, da qual todo o corpo provido e organizado pelas justas ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Sim, pois estáis morto em Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se visseis do mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis,
as quais coisas todas parecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para satisfação da carne. Gálatas capítulo 2, do versículo 18 ao 23. Entenda isso. Do ponto de vista doutrinário, ou como fundamento para toda a verdade a respeito da relação do Espírito Santo e o crente, na presente era, não era motivo mais caracterizador ou determinante do que o fato do Espírito Santo habitar na pessoa regenerada. A mesma habitação do Espírito Santo se torna também uma característica da era. Esta é uma dispensação do Espírito, um período de tempo em que o Espírito Santo é o recurso todo suficiente, tanto de poder quanto de orientação. Nesta era, o cristão é designado para viver por um novo princípio de vida, que está em Romanos, capítulo 6, versículo 4. Vamos ver o que diz aqui em Romanos 6, 4. Pois fomos sepultados juntamente com ele pelo batismo na sua morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós experimentamos a novidade de vida. Glórias a Deus. A percepção da presença do poder e da orientação do Espírito Santo constitui-se num método totalmente novo da vida diária e está em contraste com aquela dominância e autoridade que a lei mosaica exercia sobre Israel na era que já é passada. Em Romanos capítulo 7, versículo 6, nos diz assim: mas agora estamos livres da lei, porque nosso velho homem morreu para aquela lei a que estávamos sujeitos, para que agora em diante sirvamos a novidade do regime do Espírito e não na velhice da letra. Isso é tremendo. Aqui nos fala sobre o sistema habitual e caduco da letra condenava o velho homem à morte, mas não contava com a ressurreição do novo homem, na novidade da letra, pelo Novo Testamento, no sangue de Cristo. Esta liberdade nos leva a viver na comunhão com o Espírito de Deus, que agora habita em nosso espírito humano. Agora vivemos o novo regime do Espírito, o qual é o novo gerente deste ser tão complexo chamado homem. A mente já não manda mais, e os instintos que atuam pelos membros têm liderança santa, que vem de um coração puro, guardador da palavra de Deus. Agora, nossa sujeição é dedicada ao regime do Espírito. Aleluia! Isso é tremendo. Isso aqui é algo maravilhoso para nossas vidas. Porque está escrito, mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. A frase novidade de espírito está em contraste com a frase velhice da letra. Essas coisas não se referem a métodos espiritualizantes e literais de interpretação da verdade. Elas antes indicam
economias divinas diferentes que caracterizam duas dispensações diferentes para capacitação jamais foi feita. A era agora passada é marcada pela letra da lei. Era em que nenhuma provisão para a capacitação jamais foi feita. A presente era distinta com um período da habitação do Espírito, cuja presença promociona todo o recurso para a realização da vida diária que honra a Deus. A mesma distinção, aleluia, é apresentada em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, que diz: o qual também nos capacitou para sermos ministros do novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Assim, longe de ser capacitadora, a lei era um ministério de condenação e de morte. Em oposição a isso, a habitação do Espírito Santo é agora um recurso ilimitado que mantém cada aspecto da vida humana. Ao reconhecer o mesmo contraste em princípios pelos quais a vida dos homens em duas dispensações diferentes foram guiada, o apóstolo afirma em Gálatas, em duas dispensações. Em Gálatas capítulo 5, 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Assim, deve ser visto que, por causa da nossa provisão, tornada disponível todo cristão, desde o menor até o maior, tem sido equipado com a suficiência necessária pela qual toda responsabilidade sobrenatural pode ser plenamente desincumbida para a glória de Deus. Receba essa palavra em teu coração, né? Receba essa palavra em teu coração, em nome de Jesus. Deixa Deus trabalhar, porque andar por meio do Espírito é uma técnica totalmente nova. Amém? Que muitos desconhecem essa técnica. Por quê? Porque o trabalhar de Deus, aleluia, com o nosso espírito, nossos instintos, é algo sobrenatural e traz grandes mudanças, né? Nos tira de sermos homens carnais, né? E nos passa a ser homens espirituais na presença do Senhor. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.